Seja bem-vindo. Hoje vamos mergulhar em uma verdade transformadora da Palavra de Deus, com o reverendo Augustus Nicodemos. Irmãos, nós vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 42. E nós iremos do verso 1 até o verso 24. As crianças irão permanecer conosco, sempre uma alegria tê-las conosco. Só lembrando aos pais de que se uma delas ficar inquieta demais, começar a gritar ou a chorar, que se retire um pouquinho com ela lá fora, até a criança se acalmar e depois retorne para participar do culto conosco. Gênesis 42, de 1 a 24. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: "Por que vocês estão aí olhando uns para os outros?" E acrescentou: "Ouvi dizer que há cereais no Egito. Vão até lá e comprem cereais para que vivamos e não morramos." Então 10 dos irmãos de José foram para comprar cereal do Egito. Mas Jacó não enviou Benjamim, o irmão de José, na companhia dos irmãos, porque dizia: "E se lhe acontecer algum desastre?" Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, pois havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra diante dele. Quando José viu os seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. Foi ríspido com eles e lhes perguntou: "De onde vocês vêm?" Responderam: "Da terra de Canaã, para comprar mantimento." José reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles e lhes disse: "Vocês são espiões e vieram para ver os pontos fracos da terra." Eles responderam: "Não, meu senhor, estes seus servos vieram só para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos. Estes seus servos não são espiões." Ele, porém, lhes respondeu: "Nada disso. Pelo contrário, vocês vieram para ver os pontos fracos da terra." Eles disseram: "Nós, seus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, outro já não existe." Então José lhes disse: "É como já falei, vocês são espiões. E nisso vocês serão provados. Juro pela vida de Faraó que vocês não sairão daqui sem que primeiro venha o irmão mais novo de vocês. Enviem um de vocês que busque o seu irmão. Vocês ficarão detidos para que sejam provadas as palavras de vocês, se há verdade no que dizem. Ou se não, juro pela vida de Faraó que vocês são espiões." E deixou todos presos por 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: "Façam o seguinte e viverão, pois temo a Deus. Se são homens honestos, que um de vocês fique detido aqui onde estão presos. Os outros podem ir, levando cereal para matar a fome das suas famílias. E tragam-me o seu irmão mais novo, com o que serão verificadas as palavras de vocês, e vocês não morrerão." E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram entre si: "Na verdade, estamos sendo castigados por causa de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos pedia, e não lhe demos ouvido. Por isso nos sobrevém agora essa ansiedade." Rúben respondeu-lhes: "Não é verdade que eu disse, não pequem contra o jovem? Mas vocês não quiseram me ouvir, pois agora estão vendo que o sangue dele está sendo requerido de nós." Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por meio de um intérprete. E retirando-se deles, José chorou. Depois, voltando para junto deles, lhes falou outra vez. Escolheu Simeão e o algemou na presença deles. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Ó Senhor, na continuação do culto, nós queremos agora escutar a Tua voz através da revelação escrita. E nós pedimos, ó Deus, que nos deis entendimento no registro da história da redenção, para que não somente nós compreendamos aquilo que foi escrito, qual era a intenção do autor inspirado,
mas de que maneira também tu desejas que nós apliquemos esta palavra aos nossos corações hoje. Nós oramos por aqueles que nos assistem através da internet, que o Senhor também possa falar aos seus corações, que todos nós sejamos hoje, no dia do Senhor, abençoados pela palavra do Senhor. É o que pedimos no nome dele. Amém. Queridos, dando sequência à nossa série de mensagens no livro de Gênesis, nós vimos como a providência de Deus levou José até o alto comando do Egito. Ele foi vendido pelos seus irmãos para mercadores que iam para o Egito. Eles podiam estar indo para Síria, podia estar indo para alguma outra região, Arábia, mas estavam indo para o Egito. E no Egito ele é comprado pelo capitão da guarda de Faraó, chamado Potifar. Podia ter sido comprado por qualquer outra pessoa, mas é exatamente o capitão da guarda que vai comprar José como escravo doméstico. Caluniado pela esposa de Potifar, José vai para a prisão dos prisioneiros do rei. Podia ter ido para qualquer outra prisão, mas ele foi exatamente para aquela onde tinha 2 prisioneiros do rei. Ali ele interpreta com exatidão os sonhos que Deus tinha dado ao copeiro e ao padeiro do rei, que estavam presos há cerca de 1 ano por haverem desagradado o rei. Faraó tem um sonho 2 anos depois que ninguém podia interpretar. E o copeiro se lembra de José. Diz inclusive assim: hoje me lembro dos meus pecados. Quando o faraó contou o sonho e ninguém podia interpretar, ele se lembra de que ele tinha prometido, ou pelo menos tinha recebido o pedido de José, de que quando voltasse para a corte, restaurado, se lembrasse de dar uma palavra a Faraó a respeito dele, porque José queria sair da prisão. E aí então, com a menção do que tinha acontecido, Faraó manda chamar José, que não somente interpreta o sonho de Faraó, 2 sonhos na verdade, como ainda aconselha Faraó a tomar providências quanto ao futuro do Egito. E, impressionado, Faraó coloca o próprio José no mais alto posto do Egito como vizir sobre toda a terra. Providência de Deus. Se você já estudou a nossa doutrina, você já se deparou com a doutrina da providência de Deus, que é a maneira muito sábia pela qual Deus governa o mundo de acordo com o seu propósito para obter os fins que Ele deseja. É distinto de uma intervenção sobrenatural. Num milagre, Deus suspende, altera, vai contra as leis da natureza que Ele mesmo criou. Mas na providência ele age através das leis naturais, através do correr da história, se utilizando ou se valendo das decisões das pessoas, que de uma forma misteriosa ele conduz, sem tirar-lhes a responsabilidade, para o fim que ele mesmo desejou. E talvez não haja uma história que mais revele ou ensine sobre a providência de Deus do que a história de José, onde cada passo está construindo um enredo que vai desembocar no propósito de Deus, que é salvar o seu povo durante o tempo da grande fome em Canaã e preservar esse povo na terra do Egito, onde ele se multiplicaria grandemente e depois estaria pronto para entrar na terra prometida. Deus tinha tudo isso em mente e ele está tecendo isso na história, através das decisões humanas, falando aos corações de maneira imperceptível, guiando cada acontecimento para esse grande plano. Como comandante lá, então, no Egito, colocado ali pela providência de Deus, José começou a tomar as providências referentes ao sonho de Faraó, que era um sonho que predizia profeticamente 7 anos de grande fartura e 7 anos de uma fome avassaladora. Durante os 7 anos de fartura, que foram mandados por Deus, José armazenou comida em armazéns espalhados pelo Egito afora. Em toda a cidade, perto de um campo produtivo, José colocava, construía ou usava um armazém para ir guardando mantimento para os anos que se seguiram. E aí começa uma fome de 7 anos
devastando não somente o Egito, mas Síria, Arábia e também Canaã. Chegou finalmente a Canaã, onde morava Jacó, pai de José, e seus 11 irmãos. E é aqui que nossa história começa. Nós vamos dividi-la em 3 ou 4 partes. Na primeira delas, Jacó manda seus filhos buscar comida no Egito. Manda buscar comida lá no Egito. Eles provavelmente ainda moravam em Hebrom, que tinha sido o local das peregrinações de Abraão e de Isaque. Jacó havia se instalado lá também. Eles eram pastores e eles dependiam do pasto para os seus rebanhos. Eles tinham muito gado e dependiam das chuvas. Essa seca, essa fome, ela deve ter sido causada provavelmente por um grande período de estiagem, no qual a agricultura parou completamente, o pasto e, naturalmente, o gado começa a morrer por falta de comida. A situação era crítica a esse ponto. Tornou-se tão crítica que Jacó, então, acaba tomando conhecimento de que tinha trigo no Egito. E diz aí o verso 1, que ele soube que tinha mantimento no Egito, e no verso 2, ele diz: ouvi dizer que há cereais no Egito. Ele soube disso pelo rumor, pela conversa das pessoas e pelo fato de que eles viam todo dia caravanas e caravanas de cananeus, os seus vizinhos da terra de Canaã, aqueles povos pagãos, irem para o Egito. Eles estavam vendo isso acontecer, Jacó estava vendo isso. E ele então acusa os seus filhos de serem negligentes e de ficar com os braços cruzados em meio à crise. Verso 1. Por que vocês estão aí olhando uns para os outros? Olha aí os nossos vizinhos, eles estão fazendo alguma coisa, estão indo lá para o Egito, pelo menos, para buscar comida, e vocês estão aí parados. E ele então determina que os seus filhos vão ao Egito em busca de cereais, como diz aí o verso 2. Vão lá e comprem cereais para que vivamos e não morramos, que a situação era extremamente crítica. Essa era uma viagem para o sul de cerca de 300 quilômetros. Nós estamos falando aqui, se eles foram de montaria, o que parece que é o caso, eles foram de montaria, jumentos ou camelos, seria uma viagem entre 10 a 15 dias de viagem de Hebrom até as fronteiras do Egito ao sul. E assim os 10 irmãos mais velhos de José começam a viagem, irmãos de José por parte de pai, começam a viagem para o Egito, como diz aí o verso 3. Jacó, porém, não deixou que Benjamim fosse com eles. Vocês sabem, o Benjamim tinha ocupado o lugar de José no amor do pai. Depois que José morreu, o coração de Jacó se apega a Benjamim, que era o irmão mais novo de José, por parte de pai e mãe, e filho de Raquel, que era a esposa amada de Jacó. E era o seu filho mais moço, o caçula. E ele não queria arriscar perder Benjamim, como havia acontecido com José. Veja que ele diz aí, pode ser que algum desastre aconteça com ele. A lembrança do que tinha acontecido com José está muito firme ainda no coração do velho patriarca, e ele não quer arriscar perder seu filho amado, querido, filho mais novo, o único filho que restava de Raquel, a mulher amada. Ele não quer arriscar que alguma coisa aconteça com ele. Portanto, vão os 10 irmãos mais velhos de José. Aqui nós temos a segunda parte, em que eles chegam no Egito e José os acusa de serem espiões. Está aí, do verso 6 até o verso 13. Como nós já vimos, pela providência de Deus, José era o governador de todo o Egito e ele estava encarregado de vender cereais aos compradores que vinham de todos os países do Antigo Oriente, ali em busca de alimentação. É claro que ele devia ter muita gente ao seu serviço. Nós estamos falando aqui de uma operação gigantesca, não é? De nações indo ao Egito. Ele devia ter gente ao seu comando, mas de uma forma ou de outra, algumas caravanas, ou talvez as maiores, ou as que ele achava mais interessantes, talvez ele estava de olho no que vinha lá de Canaã, para ver se tinha notícia da sua família. O fato é que os seus irmãos
finalmente chegaram diante dele para a compra de cereais, porque de um jeito ou de outro, todos os compradores tinham que acabar lidando com José. E eles se prostram, diz o texto aí que eles se prostram diante de José com o rosto em terra, verso 6. E essa era a maneira do oriental demonstrar respeito e submissão. Ele se ajoelhava, baixava o rosto até a testa tocar no chão, e com isso ele expressava sua submissão e seu respeito diante daquela pessoa. José, de imediato, o texto nos diz aí no verso 7, ele reconheceu seus irmãos. Ele reconheceu. Eram 10 irmãos mais velhos do que ele, e ele percebeu na hora que eram seus irmãos. Mas os seus irmãos não perceberam que era José, como diz aí o verso 7. E José fez de conta que não os havia reconhecido. Talvez porque ele percebeu que Benjamim não estava no meio. E ele queria saber a respeito do seu irmão. Benjamim não estava lá, estavam os 10. Mas cadê Benjamim? Será que eles tinham feito com Benjamim a mesma coisa que fizeram com José? O que era de Benjamim? O que era do seu pai Jacó? E então ele trata os seus irmãos com rispidez, ao contrário da maneira como ele tratava os outros compradores. Diz aí no final do verso 7, ele pergunta de maneira dura de onde é que eles estavam vindo. E os irmãos respondem: nós estamos vindo de Canaã para comprar cereais, juntamente com toda essa multidão que está aqui, não é? José, vocês têm que lembrar, vocês têm que estar conscientes de que ele estava trajado como um alto funcionário do Egito. Eu já fiz a menção aqui de que os egípcios, eles não gostavam de barba, então eles rapavam tudo, cabelo e barba, e na cabeça botavam uma touquinha, não é? Então José, isso tudo fazia 20 anos, que a última vez que ele tinha visto os irmãos. Ele era um homem agora de 40 anos de idade, vestido como alto funcionário do Egito, irreconhecível, naturalmente, e especialmente os irmãos não tinham a menor expectativa de encontrar José. Para eles, José estava morto ou vendido como escravo em algum lugar obscuro do planeta, não tinha a menor ideia. Além disso, José estava falando com eles por meio de um intérprete, algum egípcio que conhecia hebraico, a língua de Canaã, e fazia então a tradução. Diz aí o verso 8 que eles não reconheceram que era José, apesar de José estar falando com eles. Ao perceber que eles estavam prostrados diante dele, diz aí o verso 9, José se lembra dos sonhos que teve a respeito disso, cerca de 20 anos atrás. Primeiro, o sonho dos feixes de trigo dos seus irmãos, que se curvavam diante do seu feixe. E um segundo sonho, os astros, a lua e a estrela, que se curvavam diante do próprio José. E toda vez que José contava isso a seus irmãos, com mais raiva os seus irmãos ficavam, porque eles perceberam o significado daquilo. Você está dizendo que um dia você vai governar sobre nós? Você está dizendo que um dia nós viremos e nos prostraremos diante de você? E agora esse dia, de fato, aconteceu, muito tempo depois. José entendeu o sentido dos sonhos agora, e ele vê os sonhos se cumprindo ali diante dele. Seus irmãos o tinham traído e vendido, mas agora estavam ajoelhados e prostrados diante dele. Então, aqui, muito embora o texto não diga explicitamente, mas parece evidente que, ao perceber que eram seus irmãos, ao notar a ausência de Benjamim, José coloca em ação um plano que levaria a descobrir o que houve com seu irmão mais moço, a trazer seu pai, se ainda vivo, para o Egito, para escapar da fome, e para se reconciliar com seus irmãos, porque é a única forma de explicar os fatos que nós vamos ver em seguida. É a única maneira. Não está escrito, mas então nós vamos ter que explicar porque é que ele chorou, porque é que ele insistiu com essa questão de que eles eram espiões, porque é que manda buscar Benjamim. Então só tem uma explicação plausível, é que José percebeu ali aquele momento de Deus, o cumprimento daquele sonho, que sinalizava para uma reconciliação com seus irmãos, rever o seu irmão e a salvação do seu pai e do clã dos descendentes da descendência de Abraão, que sempre foi o plano de Deus.
ele coloca em ação esse plano, não movido por um sentimento ou desejo de vingança, porque nós já vimos que não tinha nada disso no coração dele, mas por essas razões que eu coloquei diante de vocês. Ele então vai avante com o seu plano e insiste, verso 9, ele acusa duramente os seus irmãos de serem espiões, que era uma acusação muito séria, que podia dar pena capital naquela época. As nações do Antigo Oriente, nesse período, sempre estavam querendo conquistar outras nações, porque isso significava riquezas, terra, gado, escravos. Então, sempre tinha guerras de conquista. E uma das estratégias desses povos conquistadores era enviar espiões para conhecer os pontos da terra e obter inteligência militar, para poder fazer um ataque com alguma eficácia. Povos como cananeus, os assírios, os árabes, os sírios e outros sempre estavam esperando um momento oportuno para conquistar uma outra nação. E a acusação, portanto, que José estava fazendo aos irmãos era muito grave, de que eles eram espiões de Canaã, de povos cananeus, e que tinham vindo ali, aproveitando aquele momento, para descobrir quais seriam os pontos fracos na defesa do Egito, qual o tamanho dos exércitos dos egípcios. Havia pontos na terra que estavam desprotegidos por onde as tropas inimigas pudessem entrar, em outras palavras, inteligência militar. Essa é a acusação, e é uma acusação grave e implicava em prisão e pena de morte. E a acusação de José produz o efeito que José queria, porque José está querendo tirar mais deles, ele quer saber mais. Versos 10 a 13, eles ficam surpresos com a acusação de José e negam veementemente. Veja aí os versos 10 e 11, ele diz assim, que eles só tinham vindo para comprar comida e que eram de uma mesma família e que eram pessoas honestas. José não quer saber, ele insiste na acusação. Verso 12, e já angustiados a essa altura, já incomodados, percebendo para que lado a coisa estava indo, os irmãos de José declaram a verdade, revelam detalhes da sua família. Aí no verso 13, eles eram 12 irmãos, eles estão dizendo a verdade agora. Nós somos 12 irmãos, filhos de um mesmo homem, eles não dizem o nome de Jacó, filhos de um mesmo homem lá em Canaã. Um de nós já tinha morrido. É uma referência a José, Eles dizem aqui, já não existe, mas também não dizem o que é que eles tinham feito com José. E dizem, o mais novo está em casa, lá com o papai. Então nós somos homens honestos, somos de família, nós não somos espiões, não somos militares, não somos nada, nós somos pastores, somos um povo, somos lá de Canaã. E com isso, José fica sabendo, quando José fica sabendo que Benjamim está vivo. Então ele já obteve aí a primeira informação que ele queria, que seu irmão mais novo, ele está vivo. E aí ele prossegue com o plano, porque agora ele quer ver o seu irmão. E nós temos aí a última parte, de 14 a 20 do nosso texto, a última parte, onde José determina que eles vão buscar Benjamim, então. Parece novela da Globo, A vida real é mais interessante do que a fictícia, Então, depois de tudo isso, depois de ter coletado essa informação, que seu irmão estava vivo, José determina que um deles vá buscar o irmão mais novo, enquanto os outros ficariam ali como reféns. Verso 14, onde nós lemos assim, José disse, já falei, vocês são espiões. 15, nisso vocês serão provados, juro pela vida de Faraó, que vocês não sairão daqui sem que primeiro venha o irmão mais novo de vocês. 16, envie um de vocês e busque o seu irmão. Manda alguém buscar o mais novo, porque essa seria a maneira de provar de que eles estavam dizendo a verdade. E se eles não fizessem, como José estava dizendo, jamais sairiam do Egito vivos. E José jura 2 vezes por Faraó. Era um costume do Antigo Oriente que os súditos juravam pela vida do rei ou pela vida dos seus deuses. José está fazendo o seu papel como cidadão egípcio que ele tinha se tornado, muito embora ele nunca tinha abandonado a fé dos seus pais, como nós iremos ver.
Enquanto Benjamim não viesse, isso é o que ele está dizendo, os demais irmãos ficariam presos. Se não viesse, a confirmação de espiões estaria confirmada a acusação de que eram espiões, e eles seriam presos e mortos, e José então prende os 10 durante 3 dias, talvez por conta dos 3 anos que ele ficou preso lá na prisão dos reis. 3 dias, 3 anos. Pode ser muita coincidência, né? E depois de 3 dias, José altera o plano. Diz aí o verso 18, que ele se apresentou aos seus irmãos, ainda incognito, não é? sem se revelar, como alguém que temia a Deus. Vejam aí o verso 18. 3º dia, José lhes disse: façam o seguinte e viverão, pois temo a Deus. Os seus irmãos não estranhariam isso, porque Abraão e Isaque tinham morado no Egito. E o conhecimento de Deus deve ter sido transmitido por eles aos egípcios. E o conhecimento de que Yahweh é o Deus dos hebreus ficou incorporado nas religiões egípcias. Então, Yahweh era um Deus a mais. Vocês lembram, sabem disso, que a diferença do politeísmo para o monoteísmo é que no politeísmo a pessoa pode ter muitos deuses e nenhum Deus concorre com o outro. Enquanto que no monoteísmo só tem um Deus, e esse Deus não aceita dividir os seus adoradores com outros deuses. Ou você adora somente a Deus, ou não adora, ou então você está fora do convívio dele. Mas no politeísmo você pode adorar o Deus Ra, egípcio, o Deus do Sol, Re da Lua. Você pode adorar Yahweh, que é o Deus dos hebreus. Você pode adorar Renfã, que é o Deus dos assírios. Você pode adorar Moloque, que é Deus dos filisteus, tudo ao mesmo tempo. E nenhum desses deuses, na mente politeísta, concorre uns com os outros. Então, quando José se apresenta e diz: eu temo a Deus, ele está dizendo: eu sei quem é o Deus de vocês, e eu respeito o Deus de vocês. Por isso, e agora o discurso de José abranda: se vocês são pessoas honestas, como vocês estão dizendo, então deixa um só aqui, e vocês voltam para casa e levam comida para a família de vocês. O coração de José tinha ficado apertado pela situação do seu pai. Então, em vez de prender 9 e mandar 1, ele muda e resolve mandar 9 e ficar com 1, porque esses 9 levariam mantimento e comida para suas famílias, inclusive para o velho pai Jacó. Ele muda então a estratégia. E aí ele diz no verso 20: mas depois vocês vão trazer o irmão de vocês, porque vocês vão deixar alguém aqui como refém. E diz aí o final do verso 20, que os irmãos de José aceitaram a proposta, porque ou isso ou eles morreriam, não é? E vamos caminhar então para o final da nossa passagem. Ali diante do trono de José, eles começam a falar entre si, verso 21 e o verso 22. Eu quero ler, porque eu creio que essa é a passagem central, é o ponto central da passagem que nós estamos vendo ali. Disseram entre si, eles estavam falando entre si em hebraico, pensando, não tinha a menor ideia de que José compreendia, né? Na verdade, estamos sendo castigados por causa de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos pedia e não lhe demos ouvido. Por isso nos sobrevém agora essa ansiedade. Rúben respondeu-lhes: não é verdade que eu disse, não pequem contra o jovem? Mas vocês não quiseram me ouvir, pois agora estão vendo que o sangue dele está sendo requerido de nós. Está sendo requerido de nós. Queridos, nós temos aqui talvez uma das passagens bíblicas mais claras do poder de uma consciência culpada. O poder de uma consciência culpada. Aqui os irmãos revelam claramente na conversa entre si que eles nunca conseguiram se livrar da consciência, da culpa, do pecado que eles cometeram contra o seu irmão. Da insensibilidade que eles mostraram diante das súplicas de José, para ser mais explícito. Nós vimos a angústia de sua alma quando nos pedia e não demos ouvido. Se vocês se recordam do texto, jogaram José lá no poço e foram comer. Eles estavam comendo, ouvindo os gritos do irmão, suplicando pela vida dele.
pedindo aos seus irmãos que o tirassem de lá, e eles fizeram ouvidos surdos, moucos, foram totalmente insensíveis. E essa insensibilidade deles para com o sofrimento do seu irmão atormentava a alma deles. Durante todos esses anos, eles nunca tinham se livrado da consciência, da culpa, da enormidade do pecado que eles haviam cometido. Rúben, o mais velho de todos eles, aproveita para dizer: vocês lembram que eu disse a vocês para não fazer mal ao menino? E de fato ele tinha dito isso. E ele interpreta: pois agora o sangue dele está sendo cobrado de nós. Embora eles não mencionem o nome de Deus nenhuma vez, percebem aqui? Nenhuma vez eles mencionam o nome de Deus, mas é como se o universo tivesse conspirado para que agora eles pagassem pelo erro que eles tinham cometido, pelo pecado que eles tinham cometido. É assim que eles estão interpretando. E é assim que pessoas com a consciência culpada interpretam as coisas ruins que acontecem na vida delas. Pessoa que tem consciência culpada, que tem esqueleto no armário, pecado que foi cometido, que nunca foi resolvido, um pecado secreto, uma prática escondida, que nunca foi revelada e nunca tratada, toda vez que acontece uma coisa ruim, sempre vem a pergunta: será que não estou sendo castigado? Será que não é Deus que está fazendo isso acontecer comigo? É assim que funciona. E aqui nós vemos o poder de uma consciência culpada agindo no coração dos 10 irmãos mais velhos de José. Eles não sabiam, diz aí o verso 23, que José os entendia perfeitamente. Porque José estava falando por meio de um intérprete. E quando José ouviu a conversa dos irmãos, em que eles admitiam a sua culpa, a angústia da alma deles, e que as coisas estavam acontecendo daquela maneira, porque agora eles estavam sendo responsabilizados, diz aí o texto que José saiu para poder chorar. Verso 24. Esse choro aqui não era de raiva ao se lembrar de tudo que tinha acontecido, como uma ferida que é aberta, uma cicatriz que é aberta. Ele não estava morrendo de raiva, ira e ódio contra seus irmãos, mas esse choro talvez é por ver que realmente eles nunca se perdoaram. É meio que um choro assim, sabe aquele choro de criança? A criança começa a chorar, tá braba e chorando, de repente a gente chega e aí ela sabe aquele choro aliviado, né, que a criança dá quando finalmente ela encontra uma direção que o pai, porque ela precisa de direção. A criança começa a chorar porque ela não sabe, né, ela está sentindo coisas, ela não sabe o que fazer. E de repente, né, a gente lembra para ela o que é que ela tem que fazer. E aí, aquele choro aliviado, né? Então, era mais ou menos isso aqui, não é? Toda aquela tristeza de José. Os meus irmãos foram insensíveis, meus irmãos me abandonaram no poço. Ao ouvir a conversa dos seus irmãos, José não era como ele tinha pensado. Os seus irmãos tinham sofrido durante todos aqueles anos, e o choro então se derrama no seu coração. Ele tem que sair da frente dos seus irmãos para poder chorar. Depois de enxugar as lágrimas e retocar a maquiagem, né, porque vocês lembram, né, que os egípcios pintavam os olhos e essas coisas todas. Então José volta para a presença dos irmãos e fala com os irmãos e escolhe Simeão, final do verso 24. Depois, voltando para junto deles, lhes falou outra vez, escolheu Simeão e o algemou na presença deles. Simeão haveria de ficar preso no Egito, enquanto os 9 irmãos voltariam 400 quilômetros para o norte, 300, 400 quilômetros ao norte, para Hebrom, para levar comida para Jacó, as mulheres, crianças, os trabalhadores, e depois eles teriam que voltar com Benjamim para que Simeão pudesse ser solto. Simeão era o filho de Lia, era o segundo filho de Jacó, e ele tinha sido aquele que liderou o massacre dos homens de Siquém, que tinham cometido estupro contra Diná, a irmã deles, por parte de pai e mãe. Foi Simeão, homem violento. Alguns comentaristas sugerem que ele tinha sido o principal instigador da venda de José, mas a Bíblia não afirma isso.
mas é que os estudiosos ficam procurando uma razão para explicar por que Simeão. Poderia ter sido qualquer outro, né? Então, ele tinha liderado o massacre contra os homens de Siquém. Então, era um homem de índole violenta, muito, e líder. Então, provavelmente, ele poderia estar à frente do complô e das ações contra o José. Isso nós não sabemos. De qualquer forma, passar um tempo na cadeia daria para Simeão oportunidade para refletir em toda a sua vida, em tudo aquilo que tinha acontecido. José, então, ordena que Simeão seja algemado na presença de todo mundo. Vamos terminar. O que Moisés queria ensinar aos israelitas, sempre lembrando que isso aqui foi escrito para os descendentes desses irmãos 400 anos depois, quando eles estavam à beira de entrar na terra prometida. Eu quero destacar 3 pontos aqui que parecem evidentes. Eu creio que Moisés quer, em primeiro lugar, lembrar aos israelitas a veracidade da palavra de Deus. Deus tinha revelado a José, primeiramente, que um dia seus irmãos se curvariam diante dele. E aquilo aconteceu, embora tenha levado tempo. O ponto aqui é que Deus fez com que aquela revelação, através de sonhos, se cumprisse. E que, portanto, os israelitas deveriam confiar e andar pela fé na revelação que Deus estava trazendo a eles através de Moisés. Deus vinha falando através de Moisés para os israelitas, entregando a sua lei, a sua aliança, o pacto, o culto, as ordenanças, o ministério sacerdotal, sacrifícios, oferta, tabernáculo, tudo Deus tinha revelado e Deus tinha dado ordens, tinha dado orientações sobre como eles deveriam viver na terra prometida. Então os israelitas podiam confiar na palavra de Deus e seguir a palavra de Deus, porque, como a história de José demonstra, Deus zela pela sua palavra para cumprir. Um outro ponto que parece evidente é que Moisés queria reforçar a fidelidade de Deus para com o povo de sua aliança. Eu já falei sobre a providência, não vou falar muito mais, apenas dizer que esse é um ponto aqui. Da mesma forma como Deus guiou os acontecimentos de forma que a sua vontade se cumprisse e seu povo fosse salvo, Deus haveria de estar com os israelitas quando eles entrassem na terra prometida para enfrentar os cananeus, povos mais poderosos, e herdar a terra que Deus havia prometido. Uma terceira lição que eu creio que Moisés está querendo lembrar, porque isso está bem na lei de Moisés, é que a santidade de Deus faz com que as consequências do pecado recaiam sobre a cabeça do pecador. Fazia cerca de 20 anos que os irmãos de José tinham cometido aquele crime. E, embora se sentindo culpados, eles talvez pensassem que aquilo que tinha acontecido ficaria apenas entre eles, aquele tipo de segredo que eles levariam para o túmulo, até a cova. Contudo, Deus não deixou que aquele pecado passasse sem castigo. Os israelitas deveriam se lembrar disso, que Deus é santo e que Ele é justo. E que você não peca impunemente contra Deus. Pode parecer no momento que Deus não se importa, porque você fez o que você fez e não caiu um raio sobre a sua cabeça, você não foi atropelado por um carro, nem você pegou Covid fatal, né, da primeira cepa. Nada disso aconteceu com você. A vida continuou normal. E aí o pecador tem a falsa ilusão de que Deus não viu ou que Deus não se importa. Mas isso aqui nos ensina que cedo ou tarde Deus vai trazer você para um ajuste de contas. Pode parecer no momento que não, tudo está indo bem, apesar do que você tem feito, mas vai chegar esse momento em que vai ter um ajuste de contas entre você e Deus. E aí eu pergunto o que é que a gente pode tirar de tudo isso, o que é que nós podemos aprender. São tantas lições, não é? Eu vou tentar me prender a 3 ou 4 lições que nós podemos tirar aqui. A primeira delas, a bênção que é uma consciência tranquila. Que privilégio ter uma consciência tranquila. Quando você tem uma consciência tranquila, quando digo consciência tranquila, eu não estou dizendo o fato de que você nunca cometeu pecado e que você não peca, mas que seus pecados estão em ordem. O problema não são os nossos pecados. O problema são os nossos pecados não tratados. Esse é que é o problema.
Porque somos pecadores, todos, vocês e eu. Então sempre vai ter pecado. Então a questão é o pecado não tratado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. No livro de Provérbios diz que aquele que endurece a sua cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. Mas o que reconhece as suas faltas e as deixa, esse encontrará misericórdia. Então, no Evangelho, Deus oferece perdão e reconciliação pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Então, o crente que está em dia com as suas confissões, com a sua alma, com o seu caminhar, ele tem uma consciência tranquila, ele não vai interpretar coisas ruins na sua vida como os irmãos de José, porque ele não tem, o que ele tinha para acertar com Deus já foi acertado em Cristo Jesus. E que privilégio você poder ter uma consciência assim. Por outro lado, vejam, o que uma consciência culpada ela pode fazer. Ela pode fazer. Eu diria aqui, então, a necessidade de você colocar a sua vida em ordem diante de Deus. Examinar a sua vida, confessar os seus pecados, reconciliar-se com Deus. Talvez você tenha que fazer reconciliação com outras pessoas, talvez você tenha que devolver alguma coisa, talvez você tenha que desfazer algum contrato, algum relacionamento, mas tudo isso vale a pena para você ter uma consciência pura e limpa diante de Deus. Uma outra lição prática aqui para nós é que nós não devemos aliviar cedo demais a convicção de pecados, mas aguardar que Deus faça a obra completa. José tinha percebido que Deus tinha começado a trabalhar no coração dos seus irmãos. Ele percebeu, tanto é que ele chorou de alívio, não é? Seus irmãos não eram aqueles durões como ele tinha pensado, insensíveis. José percebeu que Deus tinha trazido uma profunda angústia a seus irmãos por aquilo que tinham feito. E José podia ter abreviado o sofrimento dos seus irmãos naquele momento ali, se apresentando como vivo, dizendo: podem parar de conversar e de se acusar e de se condenar, porque eu estou vivo. Ele não podia ter feito isso, acabar o sofrimento dos irmãos ali na hora. Mas ele sabiamente esperou pelo momento certo. Seus irmãos precisavam realmente se quebrantar e se arrepender profundamente antes de poderem saber que José estava vivo. E a minha aplicação aqui é para pais e pastores. Nós precisamos ter sabedoria para não abortar a obra do Espírito Santo em levar ao arrependimento os nossos filhos e as nossas ovelhas que pecaram diante do Senhor. Porque às vezes, pensando como pai, você vê que é a mão de Deus mesmo sobre seu filho, filho rebelde, filho desobediente. Então o coração da gente, né, se constrange, se enche de pena, de compaixão, e a gente quer ir lá e dizer para Deus: Deus, me castiga e não meu filho, ou tira esse sofrimento do meu filho. E você acaba abortando, cortando, terminando antes do tempo o que Deus está fazendo no seu filho. Deus às vezes precisa levá-lo até o fundo do poço mesmo. Ele precisa sentir a convicção de pecado, quebrantamento profundo. E às vezes os pais, por falta de sabedoria e compaixão do filho, não deixam Deus terminar a obra na vida dos filhos. E a mesma coisa com os membros da igreja. Eu sei que às vezes, né, as pessoas perguntam, ou às vezes o conselho, os pastores, eles quando tratam casos pastorais, os membros da igreja, com razão, né? Todo mundo quer compaixão, todo mundo quer que o alívio venha logo, que a situação se resolva. Mas às vezes a gente está vendo que Deus está trabalhando no coração daquela pessoa. E que aquela pessoa precisa passar um tempo. Ela precisa sentir a mão de Deus, precisa sentir a consequência do que fez. Para que a cura seja completa, senão ele vai se safar cedo e já vai estar fazendo de novo. Então a lição precisa ser ensinada. E essa é uma coisa que nós aprendemos aqui. José poderia ter abreviado o sofrimento de seus irmãos, mas ele vai esperar até que finalmente os irmãos, até que finalmente um deles vai dizer: eu ofereço a minha vida no lugar do meu irmão Benjamim, porque nós pecamos contra Deus. Até chegar a esse ponto. E por isso eu creio que essa lição é importante. Última coisa que eu quero dizer: felizes são aqueles que Deus dá uma oportunidade de arrependimento e perdão.
não é verdade? Deus podia ter deixado aqueles 10 irmãos morrer e levar aquele pecado para a cova. Mas Deus deu uma oportunidade deles se reconciliarem, de confessarem, de colocarem em ordem. Às vezes dói quando Deus está fazendo isso com a gente, mas pense bem, é melhor você acertar suas contas com Deus agora do que deixar para o dia do juízo, quando não haverá misericórdia. Agora Deus nos convida, no Evangelho de Cristo, a sermos perdoados, reconciliados das nossas iniquidades com Deus. Deus nos oferece pleno perdão em Cristo, aqui e agora. Feliz é o homem, feliz é a mulher, a quem Deus traz essa convicção. Se você pensa que você é feliz porque seu pecado está oculto, é o contrário. Você vai ser feliz quando você trouxê-lo à luz e resolvê-lo diante de Deus. E resolver diante de Deus. Que Deus conceda, queridos irmãos, isso à nossa igreja, que nós sejamos uma igreja quebrantada, uma igreja, por um lado, grata a Deus pelo Evangelho de Cristo, pelo poder do Evangelho que nos reconcilia com Ele, mas por outro também andando em temor e tremor diante desse Deus da providência que guia todas as coisas e que um dia mandou seu Filho para que nós pudéssemos ser perdoados de nossas iniquidades. Amém? Vamos ficar em pé, queridos. Terminou essa oração. Pai, nós queremos pedir agora que essa palavra tenha efeito nos corações. Nós oramos que o Senhor nos dê um espírito quebrantado. Queremos nos reconciliar contigo, pedir perdão pelas nossas faltas. Sonda-nos, ó Deus, sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau. Conhece, ó Deus, o recôndito, o mais íntimo do nosso coração, as motivações, os desejos, os ídolos que por vezes se acumulam ali. E nos leva, Senhor Deus, a um arrependimento verdadeiro. Nos ajuda a criar nossos filhos, a pastorear nosso rebanho, de maneira que Tu faças a obra completa de santificação, de quebrantamento. Nós oramos, ó Deus, pelos nossos filhos afastados. Nós temos compaixão deles, mas se o Senhor tiver de abatê-los, de fazê-los sofrer para que isso redunde em vida eterna, faze-o, ó Deus. Porque de que adianta, Senhor, a gente ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Ouve a nossa oração, abençoa essa querida igreja em nome de Jesus.